Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesucristo seja sobre sua vida e nesta hora, e nesta lição que estaremos ministrando. E mais uma vez, te apresento este livro, Consejero, Maestro e Guia. É um livro que está falando da persona do Espírito Santo. Hoje, na lição de número 4, estaremos falando do Espírito Santo em la criação. E eu quero que você, estimado aluno, esteja buscando em la página 98. E eu quero estar aqui lendo esta parte da ilustração do próprio autor, que diz assim: certo astrônomo creyente viajava por trem hasta o outro extremo de seu país para dictar umas conferências. Em sua maleta levava um dos primeiros modelos à escala do sistema solar acionado por pilas, que ele havia construído e lo utilizava em suas conferências. Seu companheiro de assento era ateu. Durante a conversação, o ateu começou a ridiculizar a ideia da criação divina do universo. O astrônomo escutou em silêncio por uns momentos. Então se invitou ao ateu a que lo acompanhara ao vagão de las maletas. Lhe mostrou o modelo, a escala do sistema solar e los acionou. Ao orbitar o Sol, os pequenos planetas em perfeita harmonia, o ateu se quedou impressionado. Magnífico, expressou dizendo. Quem lo desenhou? O astrônomo sorriu e disse: Nada. Tudo se produziu por um acidente da natureza. O ateu se quedou callado. Com essas mesmas palavras havia expressado suas ideias sobre a origem do sistema solar, del qual o astrônomo havia tomado o modelo. Se para esse modelo se necessitou um criador, com maior razão para o desenho original. Então, aqui, com essa ilustração, eu quero chamar a atenção de vosotros, estimados alunos, para a criação do mundo, a criação das coisas, a criação do homem, melhor dizendo. A terra, os céus, tudo que existe foram criados por la mano do Criador divino. Sin embargo, no relato de Gênesis, habla mais de Deus e não habla muito do Espírito Santo, mas, sin embargo, o Deus Trino está ali fazendo todas as coisas. Então, vamos mais uma vez correr o livro em la página 98, onde que está a cooperação em la criação, os planificadores prévios de la criação. Então, estaremos nesta hora, também corre sua Bíblia em la página, no capítulo 1 de Gênesis, que habla assim: en el princípio criou Deus. Que Deus ha criado, que Deus ha hecho. Com essas palavras introdutórias do livro de Gênesis, a Bíblia no idioma hebreu original se usa um nome de Deus em el plural, quer dizer, Elohim. A plural desta palavra revela a natureza de Deus, que sendo uno, é a la vez três pessoas distintas: o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Então, aqui, quando estivermos aqui relatando que o Espírito Santo estava em la criação, também devemos estar falando do Hijo e de Deus Padre, porque estão aí inseparáveis em la criação do mundo. Aunque não se menciona especificamente, mas uma vez te hablo del Hijo e do Espírito Santo, pero se implica aí em la Trinidade. Vale? Pero uma pergunta: existe algum documento, algum escrito em la Bíblia, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, em que Deus Trino já existia eternamente? Então, vamos comprovar com os textos da Bíblia. No livro de Salmos, se você pode me acompanhar, que são tão amáveis, no livro de Salmo, número 90, no verso 2, o salmista refere a existência de Deus antes da criação, que diz assim: antes que nascessem os montes e formasse a terra e o mundo, desde o ciclo hasta o ciclo, tu eres Deus. Então, aqui o salmista está revelando o Deus Padre, é lógico. Pero agora vamos estar falando do apóstolo Juan, que está ali no Evangelho segundo escreveu São Juan, a pré-existência de Deus e Hijo, que habla assim no capítulo 1, no verso 1, diz assim: en el princípio era el verbo
era com Deus, e o verbo era Deus. E não somente o verso 1, mas também o verso 14, que habla, e aquele verbo foi hecho carne e habitou entre nós outros. E vimos sua glória, glória como de unigênito del Padre, lleno de graça e de verdade. Então, se o apóstolo Juan está indicando aqui que o Hijo estava com o Padre em la criação e provindo também de Deus. Então, já vimos aqui que o Deus Padre, segundo o salmista, é eterno, é antes da criação. E também estamos vendo com o evangelista Juan, no Evangelho de Juan, no capítulo 1, que vai estar falando aí também do Hijo que está em la criação. Pero eu quero trazer a atenção aqui que começamos lendo o capítulo 1 de Gênesis, e o verso 1, no princípio criou Deus. E também vimos ali em Juan capítulo 1, que no princípio, pelo princípio de Juan e o princípio de Gênesis é distinto. Em Gênesis está falando o princípio da criação, criado todas as coisas. Pero no Evangelho segundo escreveu São Juan, capítulo 1, está falando de um princípio de la eternidade, que está falando de Deus em la eternidade passada, porque Deus jamais foi criado, Ele sempre ha existido, Deus sempre foi, Deus sempre é, Deus sempre será. Por isso que ele habla, eu sou, está sempre no presente. Então, se tanto o Padre como o Hijo e o Espírito Santo são Deus. Então, se vamos seguindo agora, falando do próprio Espírito, a presença do Espírito Santo implica em Hebreus, capítulo 9 de Hebreus, o verso de número 14, que habla assim, onde que chama o Espírito eterno. Ele não tem nem princípio nem fim. Lo que estuvo presente na criação junto com o Padre e junto com o Espírito, e junto com o Hijo, melhor dizendo. Então, o Espírito Santo é o Deus Trino que criou todo, sempre ha existido e sempre existirá. E é interessante outra coisa, que Deus, sabendo que o homem poderia pecar, porque deu livre albedrío para o homem, e ele já tinha hecho um plano de salvação que também está escrito aí na Bíblia, em Efésios 1, 4, Mateus 25, em Apocalipse. Mas eu quero ler esta parte de Apocalipse para revelar esta verdade. Incluso desde antes, fíjate bem, Deus mostrando sua onisciência, sabedor de todas as coisas, antecipou já a possibilidade do homem pecar, trazendo então seu plano de salvação. Então, eu quero te falar nesta parte de Apocalipse 13:8. E lhe adoraram todos os moradores da terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida del Cordeiro, que foi imolado desde o princípio do mundo. Então, aqui está nos dizendo isso, que Deus, sabedor de todas as coisas, já teria planificado a morte e ressurreição desse Cordeiro Santo que nos traz a salvação. Então, se com esses relatos bíblicos comprovamos a existência da Trindade, comprovamos a planificação da criação, pero também eu quero ressaltar esse versículo, que é um versículo clave que está em 1 de Juan, capítulo 5, verso 7, que habla muito bem da Trindade, que é um mistério que nossa mente finita não logra alcançar. Devemos aceitar por fé. E diz assim na palavra do Senhor: porque três são os que dão testemunho no cielo: o Padre, o Verbo, que é o Hijo, e o Espírito Santo. E estes três são uno. Então, se aqui mais uma vez está comprovando a existência do Espírito Santo. Pero mirando bem esse relato, lendo Gênesis 1, 2, tudo isso que acabamos de mencionar, tenho uma pergunta. Por que no relato da criação de Gênesis não dá detalhes específicos da participação da Trindade? Não vai nombrando nome por nome, Padre, Hijo, Espírito Santo, vai falando sempre mais, e dijo Deus, e Deus ha hecho. Sabe por quê? Porque foi a revelação da Trindade, desse Deus Trino, em partes
foram hechas em escalada, foram hechos a los poucos, porque quando Moisés escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, muitas pessoas eram politeístas. O que significa então politeísmo? Pessoas que creem em vários deuses, deuses com a D minúscula. Então, a revelação de um Deus trino, de la Trinidade, em esta época da história, hubiera criado mais confusão do que aclaração. Porque hasta hoje nos confunde um pouco, as pessoas que não têm claro isso, que não assumem isso por fé, se quedam confundidas, porque nossa mente é finita, pero por la sabedoria de Deus, Deus foi aos poucos revelando a sua identidade trina para nós outros. Então, é isso que queria estar aclarando. E agora, se é tão amável, me siga na página de número 100, em seu livro guia, que vamos estar falando de los co-criadores. E então, na Bíblia, eles assigna claramente o ato de la criação a todos os membros da Trindade. O Padre, o Hijo e o Espírito Santo estão aí criando. Então, vamos estar vendo isso e comprovando isso com as passagens bíblicas. O primeiro que quero falar é a igreja primitiva, no capítulo 4, versículo 24 de Hechos de los Apóstolos, está falando sobre isso, quando os irmãos ali da igreja estão orando ao Deus Padre, dizendo assim: e eles, havendo-lhe ouído, alçaram unanimemente a voz a Deus e disseram: soberano Senhor, Tu eres o Deus que existe o céu e a terra, o mar e tudo o que em eles há. Então, aqui a igreja primitiva estava orando ao Deus Padre, ao Deus que ha hecho todas as coisas. Eles aún não estavam com esta revelação completa da Trindade, então estavam orando a Deus ao Padre. Pero, sin embargo, em Juan capítulo 1, alçamos outra vez a mano sobre esse texto magnífico de Juan 1, verso 3, habla mais uma vez de las coisas que indica que através do Hijo todas as coisas foram hechas. Fíjate, todas as coisas por Ele foram hechas e sem Ele nada de lo que há sido hecho foi hecho. Então, em Hechos já comprovamos a criação com o Padre. E agora em Juan estamos aí comprovando mais uma vez a criação e a sustentação de todas as coisas através do Hijo. E agora vamos estar falando, o salmista, no Salmo 104, verso 30, vai estar falando do Espírito Santo. Envia tu Espírito, e Espírito aí é com a E maiúscula, e são criados e renovado a face de la terra. Então, o salmista se refere à obra do Espírito Santo em criar o mundo e sustentá-lo. Então, aqui já vimos então Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo mostrando que eles estão involucrados na criação e sustentando a criação através de seu poder. Então, a criação é resultado da cooperação perfeita do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Mais uma vez, e não me canso de falar, que não entendemos completamente como se produjo isso ou se realizou isso. Está mais allá de nossa compreensão. Pero o autor Stanley Orten lo descreve assim. Mira como ele descreve. El Padre es el Criador e Hacedor. Criou através do Hijo e por el Espírito. Não se explica na Bíblia nenhum detalhe da forma em que se realizou esse mistério. A atenção se enfoca em la verdade que Ele é o Criador e nós outros suas criaturas. Então aqui entendemos muito bem que Deus vai criando todas as coisas através do Hijo e pelo Espírito e nós outros somos aí suas criaturas. Pero agora me acompanhe mais uma vez. Abra seu livro guia na página 102, que vai estar falando da criação do mundo. Da página 102 à página 105 estaremos explorando esse tema. E que está falando no capítulo 1 de Gênesis, no verso 2. Está falando aqui de se mover sobre as águas. E a terra estava desordenada e vazia, e as tenebras estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, verso 2. Que eu quero falar? Pense agora comigo em tudo que há nas águas, né? Nos oceanos, nos peixes,
maioria, muitas diferentes classes de peixe. Tem sardina, salmão, tiburão, calamares, tantas e tantas coisas, e outras coisas que aún não são explotadas. É outro mundo. Pero aqui estava desordenada, vazia, e tinha aí tenebras na face do abismo. Pero quando vem o Espírito Santo, ele lança luz nas tenebras, ele llena o vazio, e ele vai criando coisas novas. Isso ele faz também em nossa vida. Em nossa vida, quando está desordenada, vazia e tem tenebras, ele lança a luz divina. E a desordem põe aí ordem nas coisas. Entregue hoje mesmo sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo obrará em seu coração. Pero tenho outra pergunta. Me gusta fazer pergunta para que os irmãos, os alunos possam reflexionar em tudo isso que vosotros estão estudando aí. A pergunta é: que significa que o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas? Que significa isso, então? Em Deuteronômio, capítulo 32, Deuteronômio capítulo 32, Deuteronômio, vosotros sabéis, não? É o quinto livro da Bíblia. E no capítulo 32 e o verso de número 11, vai falar do águila, como o águila que excita sua unidade, revoloteia sobre seus pódios, estende suas alas, los toma e los lleva sobre suas plumas. Então aqui está se referindo à águila cuidando de seu nido de uma maneira enérgica e protetora. E o Espírito Santo, de completo poder, está listo para levar a cabo todas as ordens de Deus. Então aqui o Espírito Santo está cuidando, está removendo, revoloteando a terra, ele está supervisionando, está planeando ali sobre a terra e ponendo ordem, ponendo as coisas em seu sítio. Ela retrocedeu a água e foi hecho que terra seca e os oceanos, através da ação do Espírito Santo. Deus ordenou, o Verbo falou, o Espírito Santo executou. Então aqui estamos vendo esta parte de se movia sobre a face da água, e agora também estamos vendo na página de número 103 que se movia sobre a face, se movia sobre a terra. E o verso, capítulo 1 de Gênesis, o verso de número 9, está falando sobre essa situação. Dijo assim a palavra do Senhor, dijo também Deus: junte-se as águas que estão debaixo dos céus em um lugar, e descubra-se lo seco. É o que estava falando há um rato de los oceanos, de la terra seca, pero também falou o seguinte, e foi assim. Depois dijo Deus: produza a terra erva verde, e erva que dê semilla, árvore de fruto que dê fruto segundo su gênero, que su semilla esteja nele sobre a terra, e foi assim. O Espírito Santo pôs o plano de Deus em ação bajo seu poder criativo. E isto revela ao Espírito Santo como Espírito de vida. Então, aí está trabalhando a Trindade na criação das coisas. Primeiro, se move sobre as águas. Depois, se move sobre a terra. E agora vamos estar vendo que o Espírito Santo se move sobre os céus. Em Gênesis capítulo 1 e no verso de número 14 e 15, habla assim: dijo luego Deus: haja lumbreras em las expansões do cielo para separar dia de la noite, e sirvan de señales para las estaciones, para los días y años, y sean por lumbreras en las expansiones del cielo para alumbrar sobre la terra. E assim se foi, e assim é hecho. Então, se aqui entendemos aqui, sobre as águas, criou os oceanos, sobre a terra, criou todos os animais, as vegetações. Podemos aqui em mente a Amazônia, onde tem ali os árvores frutíferos, onde tem ali muitas classes de insetos, de animais, e toda a fauna, toda a criação está ali. Pero também nos cielos, não somente as estrelas, os planetas, o sol,
a luna e todos os demais. Então, se vemos aí Deus preparando um cenário para sua corona de criação. Pero o salmista também registra que a criação dos céus pelo Espírito de Deus, quer dizer, pelo aliento de Deus. Isso está no Salmo 33, verso 6. Por la palavra de Jeová foram hechos os céus e tudo o resto de eles, por o aliento de sua boca. E fíjate bem nesta parte do alento de sua boca, que vamos entrar aqui na criação do ser humano, na página de número 106, na página do número 106 de sua guia do livro. Aqui já está, a criação do ser humano. E agora está falando de desenhado por Deus. Vamos então, mais uma vez, e a Bíblia vossa pode estar aberta sempre aí em Gênesis capítulo 1, no capítulo 2, que vai estar falando da criação do mundo e também da criação do homem. E no capítulo 1, o verso de número 26, habla assim a palavra do Senhor. Então dijo Deus: hagamos ao homem nossa imagem conforme nossa semelhança. E aqui entra uma curiosidade, né? Porque empregou mais uma vez aqui o autor, no caso aqui foi Moisés, orientado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, empregou mais uma vez um nome plural de Deus, Elohim, seguido por seus pronombres plurales, né? Hagamos ao homem nossa imagem conforme nossa semelhança. Então, se mais uma vez entra na pergunta, qual é a principal diferença entre o homem e os animais que já foram criados com antelação? Qual é a diferença? Na diferença podemos ver aqui o seguinte: o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? O homem é um ser espiritual, vale? Capaz de pensar, capaz de sentir e de tomar decisões. E principalmente comunicar-se com Deus. Recorda-te que em João, capítulo 4, verso 24, habla que Deus é espírito, vale? E também Deus está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, se o homem pode se comunicar, o homem tem uma intimidade com Deus de la que está privada toda a criação. Então, aqui está a semelhança de imagem e semelhança de Deus, e também está a diferença entre os animais e toda a criação criada, até esse ponto que o homem foi criado. Ok? Então, se capítulo 2, o verso de número 7 de Gênesis habla assim: então se Jeová Deus formou ao homem del polvo de la terra e soplou em seu nariz aliento de vida, e foi o homem um ser vivente. Recorda que estávamos aí falando do salmista, que o alento de Deus criou as coisas. Então, mais uma vez aqui, ó, o sopro de Deus. Primeiro Deus hace o homem com as mãos. O ser humano foi aí, o homem foi distinto dos outros animais da criação. Dijo Deus, haja luz e houve luz. Dijo Deus, haja separação entre água e terra seca, e foi criado todas as coisas. Pero agora no homem é diferente. Deus personalmente moldeou seu corpo del polvo de la terra, hecho aquele boneco em forma humana, e sua criação foi distinta de todos os atos criativos anteriores. E para finalizar, Deus soprou em suas narinas e foi hecho alma vivente. Então, a palavra aqui vivificar significa dar vida. Deus primeiro formou e depois soprou nele, dando vida ao ser espiritual que habitaria nesse corpo. Amém? Estão compreendendo, irmãos, esta parte? Homem criado, Deus pôs ali movimentação, suas manos ali para poder estar criando este homem, e depois soprou parte de Deus, o alento de Deus sobre o homem foi hecho ser vivente. E agora a página de número 109, vamos estar falando aqui sobre esse tema maravilhoso de sustento de todas as coisas. Então, mais uma pergunta estaremos fazendo: como estão ocupados
Como estão ocupadas ou participam todas as três pessoas da Trindade no sustento da criação? Como estão aí? Como estão interacionando? Onde está cada um do criando, cada sua parte organizada, sua persona do Padre, a persona do Hijo e a persona do Espírito Santo? Vamos estar falando da persona do Padre, que está em Isaías 41, livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, los hermanos, é muito conhecido esse verso, é conhecidíssimo de los hermanos, que habla assim: não temas. Então, se não devemos temer. Por quê? Porque Ele está conosco, porque eu estou contigo, não desmaie, porque eu sou tu Deus, que te esfuerzo, sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra de minha justiça. Então, a parte aí, sempre te sustentarei. Não somente o ser humano, mas também toda a criação, Deus está sustentando com seu poder, com sua palavra e com seu ser, com seu próprio ser, todas as coisas. E também podemos falar do Hijo podemos falar e no livro de Hebreus, capítulo de número 1, que habla assim a palavra do Senhor: Deus havendo hablado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo a los padres, por los profetas, em estes postreros dias nos ha hablado pelo Hijo, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem a si mesmo hizo o universo, el qual, sendo o resplendor de sua glória, e a imagem mesma de sua substância, e quem sustenta todas as coisas, mas aí a palavra aí ressaltando, sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder, havendo efetuado a purificação de nossos pecados, por meio de si mesmo, se sentou à destra de la majestade em las alturas. Então, se Jesus como Deus, nosso Redentor, mantém juntas todas as coisas que foram criadas por meio dele. Então, se aqui vemos aqui o seguinte, que também Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17, a sustentação do Senhor, e aqui também está explícito isso. Me acompanhe aqui em Colossenses capítulo 1. Porque por ele foram criadas todas as coisas, las que há no cielo e las que há na terra, visível e invisível, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestade, todo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Aí também está ressaltando a pré-existência de Cristo. E todas as coisas em ele foram subsistem. Colossenses 1, verso 16 e 17. Então, se a parte de Deus Padre, a parte de Deus Hijo, está muito aclarado com esses textos. E mais uma vez, lançamos mano de Salmo 104, verso 30, para falar do Espírito Santo como nosso sustentador. Dijo assim o salmista: envia tu Espírito, são criadas e renueva a faz de la terra. Então, se aqui está falando da sustentação do Espírito Santo que é enviado e renovado à terra. Amém? E aqui vamos então para o término desta classe, em la página de número 110. Porque tudo isso, o plano de criação, o poder de Deus, o Espírito Santo pairando sobre a face da terra, criando todas as coisas, criando o homem e a mulher. Deus criou todas as coisas. Qual é o motivo? Deus criou todas as coisas para sua glória. Para sua glória. O salmista no capítulo 19, verso 1, habla muito bem. Los cielos cuentan a glória de Deus, el firmamento anuncia as obras de suas manos. Então, se aqui estamos entendendo, e não tem melhor momento para estarmos cerrando isso, sua criação revela sua glória, nos criou para glorificarmos a Ele. Não podíamos escolher outra conclusão melhor para esta lição que as palavras de los 4 seres viventes e de los 24 ancianos que se prostraram ante o Criador para dizer assim: Senhor, digno eres de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tu vontade existe e foram criadas. Apocalipse 4, verso 11. Então, se sabemos que todas as coisas foram criadas por Deus para a sua glória. Então, querido aluno, eu quero orar por ti. Agora, depois dessa classe que você ha entendido que o Espírito Santo estuvo involucrado na criação junto com o Padre e com o Hijo, mas que Deus criou todas as coisas, toda a criação
para a glória dele, para a glorificação de seu nome. Eu quero orar junto contigo para que esse mensagem venha surtir efeito em sua vida. Padre, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, te pido, Senhor, por este aluno, por esta aluna, Senhor, e por minha vida também, Senhor, para que nós outros podemos estar, Senhor, fazendo as coisas para o honor e glória de seu nome, Senhor. Aprendemos que o Espírito Santo estuvo ali criando, formando e dando vida, Senhor, ao ser humano, soplando em nossa narina, Senhor, nossas narizes, Senhor. Obra com tu poder na vida de meu irmão, obra com tu poder em minha vida, Senhor. Que toda a criação, Senhor, tudo que tem fôlego, alento, venha estar alabando a seu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, estimado aluno, aqui temos o término desta quarta lição e nos encontramos na próxima lição. Que Deus te bendiga muito.